A Praça de São Sebastião, aqui em Conselheiro Lafayette, é um importante ponto de encontro, né? Seja por questão de religiosidade ou referência cultural do município. Eu nas redes sociais. O melhor jeito de me encontrar é criando obras de arte na minha oficina. Bom, pessoal, vocês estão vendo ali o torre da igreja, os sinos da igreja aqui de São Sebastião, em Conselheiro Lafayette, eles vieram da Itália, né? Foi um presente da rainha Helena. Trata-se de um pedido de uma colônia. Alguns imigrantes da Itália que viviam aqui nessa região, né? Eles pediram e em 1914 ela cedeu aqui para a construção da igreja. Na ocasião, a igreja não era essa, era uma capelinha muito menor. Era uma capelinha, vamos colocar assim, em tamanho, para a gente entender, 6 vezes menor do que essa que nós temos hoje, essa majestosa igreja. Então, o sino dessa igreja veio da Itália, doado em 1914 pela então rainha Dona Helena. Agora, vocês podem até me perguntar, mas Conselheiro Lafayette era habitada por italianos? Então, com a chegada da expansão da linha ferroviária, né, expansão aqui, a principal colônia mais próxima que tinha de italiano fica entre Barbacena e Antônio Carlos, né? Mas a questão comercial acabou que as pessoas dispersou muito. E vieram alguns por aqui por questões comerciais, né, de trabalho, e fizeram esse pedido para a rainha, e a rainha conseguiu, né, em 1914. Quando eu falo para vocês que as pessoas não sabem, os próprios moradores, os próprios frequentadores de uma determinada igreja ou local não sabem da história. Por isso que eu gosto de gravar meus vídeos e tá aí essa informação para vocês, que tem mais ainda. Segue no vídeo. Então, a igreja de São Sebastião, aqui em Conselheiro Lafayette, teve a sua origem lá no final do século XIX, né, quando o bairro aqui crescia e à margem da ferrovia, que foi um grande impulso para o crescimento de Conselheiro Lafayette, né, e consolidação aqui da cidade. Então a Central do Brasil provocou esse crescimento. E a provisão para a construção da capela foi assinada em 22 de abril de 1903. A linha do tempo de construção, fundação, começa lá em 1903, né? O pedido da provisão feito pelo então padre Américo, né? Américo Tyson, a cúria de Mariana, para que fosse possível erguer a capela. A capela, então, era muito menor, tá, gente? Impulsionado pelo crescimento da antiga cidade de Queluz. Pelos ferroviários, né, gente? Que começou isso lá em 1914, tendo uma intensificação maior. Nas décadas seguintes, o tempo foi ampliado para 6 vezes mais do que o que era antes, né, do seu tamanho original, sob a necessidade e responsabilidade da paróquia, né, responsável direto nessa ocasião já era o padre Antônio Preti, né? Em 1941, a capela foi elevada à categoria de paróquia de São Sebastião. E em 15 de abril de 1911, até lá para 1941, tendo o primeiro pároco, o Monsenhor Antônio José Ferreira, que permaneceu
à frente desta comunidade até 1985, já em tempos bem mais recentes, né, gente? Na atualidade, o local é tombado como patrimônio público aqui histórico aqui da cidade de Conselheiro Lafayette, né? Tendo em vista a imponência, né? A paisagem também que participa, né? Que configura o conjunto aqui da igreja, né? Como patrimônio histórico aqui do município de Conselheiro Lafayette. Rapidamente sobre São Sebastião, ele foi nascido na França no século III, foi um soldado e comandante romano, tá? Cristão secreto. Ele ajudava os fiéis perseguidos e foi martirizado, né, pelo então imperador Diocleciano. São Sebastião, gente, cravejado lá por flechas, né? Ele é celebrado em 20 de janeiro, sendo padroeiro de diversas cidades, inclusive do Rio de Janeiro, né? Referenciado como uma importante referência de veneração por parte dos católicos, né? A origem dele, ele nasceu em Narbonne, França, e foi criado em Milão, tá? Lá na Itália. Soldado de Roma, alistou-se no exército romano e tornou-se comandante da guarda pretoriana, posição naquela ocasião privilegiada. E ele, sendo de confiança do imperador, o imperador Diocleciano apoiou os cristãos de forma secreta e usava a sua influência para fortalecer e confortar os cristãos que eram perseguidos naquela ocasião e presos pelo império. Então, de forma secreta, ele contribuía, né? Primeiro martírio, ao ter sua fé descoberta pelo imperador, foi condenado, tá, a ser amarrado a um tronco e alvejado por flechas. Se a gente dá um zoom, a gente vai ver lá. Dado como morto, foi socorrido e curado por uma santa, né? Santa Irene. Quem é que sabe dessa história? A morte e o legado, segundo martírio, após se recuperar, Sebastião apresentou-se novamente ao imperador Diocleciano para questionar a perseguição aos cristãos. Está acontecendo uma missa aqui agora, né? Então, como punição, ele foi açoitado dessa vez até a morte no ano de 288 depois de Cristo. Então, protetor, gente, ele é clamado como protetor contra a peste, tendo sobrevivido a flechadas, tornou-se historicamente invocado pelos fiéis como um poderoso protetor, né, contra pestes e doenças contagiosas. Você que é cristão, você sabia disso? Tá aí mais uma informação aqui que você fica sabendo nas minhas postagens aqui no YouTube, né? E aproveita a oportunidade para pedir vocês, se inscrevam. Se você é de Conselheiro Lafayette, comenta aí que você viu o vídeo. Um abraço. A Praça de São Sebastião, aqui em Conselheiro Lafayette, é um importante ponto de encontro, né? Seja por questão de religiosidade ou referência cultural do município. Tombada pela prefeitura, a área já foi chamada de Praça da Varginha, eu acho que devido a ser plana, né? Também chamada em outro momento de Praça da Quitandinha, abrigando o tradicional coreto, né? O coreto aqui ele já passou por algumas modificações, né? E ao fundo a imponente igreja de São Sebastião, né?
se a gente for olhar pela linha do tempo, existem algumas curiosidades, né? Referente à origem aqui da praça, né? Praça inicialmente chamada de Praça da Varginha. O espaço era um grande, isso aqui, gente, era um grande gramado, ó, né? Conhecido como Praça da Varginha. Por que Praça da Varginha? Varginha é tudo que é vargem, tudo que é nivelado, né, gente? Era o local onde as crianças jogavam bola e onde os circos e parques de diversão se instalavam, né? Montavam suas lonas e barracas. Já na década de 1940 era Quitandinha, já deixou de ser Praça da Varginha, né? Então a praça passou a ser chamada de praça popularmente e de Quitandinha, a uma referência, né, no passado ao famoso, tá? Olha, gente, que legal, uma referência ao famoso Hotel Quitandinha, localizado, quem sabia disso, localizado lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Então a Praça da Quitandinha foi uma homenagem a um local que fica o quê? A 360 quilômetros daqui, né? E os sinos, conforme eu já disse, veio lá da Itália, né? Um detalhe histórico, né, curioso, é que os sinos, conforme eu disse, veio da igreja, foram doados pela rainha Helena, né? Lá da Itália, a pedido de alguns colonos italianos aqui na região por volta de 1914. Aí, olha, tem algumas árvores, aqui tem um parquinho, né? Aqui o coreto, gente, da Praça São Sebastião, famoso, mas hoje não. A verdade é o seguinte, hoje, gente, essas questões de coreto não estão assim devidamente dado a importância conforme antes era, né? Tinha bandinhas, né? Mas está aí, conforme é muito comum em Minas Gerais, em algumas praças, terem o coreto, né? Um pouquinho aí da história de Conselheiro Lafayette. Uma história para vocês hoje que é folclore hoje, né? Mais é lenda, né? A parte alta da cidade e a parte baixa, eu nesse momento estou na parte baixa, carrega um forte peso histórico de identidade urbana e rivalidade. Mas isso não passa apenas de uma lenda, viu, gente? Nunca houve, em vias de fato, um embate, né, entre uma parte com a outra que tenha sido marcada por algum evento que vale ressaltar. Mas a questão de bairrismo, por uma disputa de tradição e orgulho do local, do que por divisões de classes rígidas ou conflitos políticos, né, formais. Então, assim, nunca que houve de fato um embate forte, mas a gênese dessa rivalidade se baseia em dinâmicas estruturais, né? E eu explico a questão dessa. O povoamento do município, ele desenvolveu-se em dois polos. Isso, para a gente compreender, não é difícil. A parte mais baixa, ao nível do Rio Bananeiras, e a parte mais alta, que se expandiu através da antiga estrada real, né? Onde está lá a Igreja Nossa Senhora da Conceição. Então, assim, o contexto histórico se segue da seguinte forma: a região central, que é a parte alta, abrigavam os primeiros aglomerados de moradores, né? Onde indígenas carijós e bandeirantes paulistas conviviam em busca de ouro, né? Até abrir aqui, ó. Aqui. Essa configuração, estou vendo aqui que parece que mora aqui. Essa configuração histórica gerou ao longo dos anos dinâmicas urbanas características, né? Que gerou essa ideia de conflito da parte baixa com a parte alta. Então, cada região da cidade
teve essa aparente divergência e acabou ficando como raiz histórica, né? Então, as questões geográficas, né? A cidade é muito bem dividida pelo relevo, os trilhos que cortam a cidade, né? Historicamente, o crescimento de Lafayette, né? A antiga Queluz, ocorreu entre esses dois polos, ditado pela topografia, que é cerca de 900 metros mais a parte alta, né, de altitude, e cortados por uma linha férrea, que era a central do Brasil na época, né? Então, a parte baixa da cidade centralizava-se em torno do vale, né, e da estação ferroviária. Então, enquanto a parte alta abrangia as regiões mais elevadas, naturalmente, que se é parte alta, né? Como os arredores da matriz de Nossa Senhora da Conceição, a parte baixa, com relação à parte alta, acabou tendo identidades distintas, né? Então, a construção dessa narrativa de lados, para mim, não passa de uma lenda, né? Mas vem desde a época que os primeiros núcleos urbanos começaram a se estabelecer na cidade, começaram a se formar com os moradores, criando um forte sentimento de pertencimento, de posse, né, de cada um. Eu estou vendo aqui que tem eu não sei se é uma ciclovia, isso já é coisa recente, né? Então, dentro do contexto, tem outro também, né, gente? Dentro do contexto cultural e esportivo, existe rivalidade também nessa esfera. Esses campos que antagonizam-se e manifestam historicamente na várzea e no futebol amador, tem também esse contexto. O pessoal que estiver vendo esse vídeo pode comentar, fazer adendos aí, né? Então, os confrontos entre times tradicionais da parte alta para a parte baixa carregam uma áurea de clássico e muita rivalidade, né? Mas é uma rivalidade sadia, gente, entre torcedores e os próprios participantes dos jogos, né? Então, esse senso de pertencimento, esse senso de orgulho, que eu sou da Baixada ou que eu sou do Alto, da Serra, isso acabou movimentando questões como carnavais de rua, festas de bairro e cultura local. Isso é Conselheiro Lafayette, uma parte que de repente vocês não sabiam, né? Então, os moradores defendem essas peculiaridades, assim como lá na parte alta o comércio e as tradições são mais aguçadas, né, do que a parte baixa, né? E é isso. Se alguém que estiver vendo esse vídeo quiser fazer algum comentário, você está equivocado com relação a isso, conte aí, tá? Gente, o crescimento de Conselheiro Lafayette, ele está, com toda certeza, ele se deve à localização geográfica aqui da cidade, que é um ponto estratégico, né? E o seu papel como polo de serviços e logística, né? E isso aconteceu desde lá na época, né? Então, começou na extração de ouro, desde o século XVIII, e a cidade, então, vem se consolidando, né? Chamada, na ocasião de Arraial do Campo dos Alegres, Campo Alegre dos Carijós, e depois Real Vila de Queluz, serviu como base de apoio vital, né? E continua sendo, né? Para as mineradoras atuais. Então, gente, quando as bandeiras chegaram aqui em busca de ouro e não se encontrou, outros fatores que impulsionaram o desenvolvimento do local aqui, trata-se do ponto de apoio estratégico dos tropeiros, né? Então, a região é localizada de uma forma estratégica entre o litoral Rio de Janeiro e as ricas áreas auríferas, né, de mineração daquela ocasião, como ouro branco, ouro preto
e também Mariana, Itaverava, né? A cidade então se tornou um corredor obrigatório. E isso é que gera essa sustentabilidade de Conselheiro Lafayette que vem consolidando, né? Então naquela época as tropas paravam aqui para recarregarem os abastecimentos, né? Então o centro de comércio e serviços não é apenas nos dias atuais. Ele começou e consolidou como polo de comércio de serviço lá no passado, né? Então hoje a cidade é um polo, né, importante para a microrregião, que é um entroncamento. Na ocasião, a parte ferroviária era mais importante, porque tinha a ferrovia que funcionava de fato, né, no século XIX, e que conectou e facilitou o escoamento das produções agrícolas, auríferas, né, minerais da região, fortalecendo a economia. E isso se dá até os dias de hoje. Porém, a questão da ferrovia não é mais para transporte, né, de pessoas. Então a riqueza mineral posterior, embora não tenha tido o ouro de aluvião tão procurado na época do Brasil, do Brasil colônia, mas na região havia. Então o município passou por grandes movimentações, visto as jazidas minerais da região. Não podemos deixar de citar também, gente, que o Morro da Mina foi famoso pela extração do manganês, esse minério que é dos componentes químicos do minério para formar o aço, né, que foi um motor de desenvolvimento também aqui a partir do século XIX. Então tem muitos, e hoje ela continua na mesma situação, onde está no ponto entre Rio de Janeiro, São Paulo, São João del Rei, Ouro Preto, Mariana. Se a gente olhar, a gente é uma central, né? É por isso que Lafayette se consolidou e continua se consolidando. E eu estou fazendo esse vídeo com muita satisfação aqui em volta da igreja de São Sebastião, né? Pracinha é bem pintada. Tá aqui o coreto. O coreto tá precisando de uma manutenção, tá, gente? Essa estação de rodoviário urbano, né, não tinha, e aqui ao fundo a igreja, conforme a gente está vendo aí, São Sebastião, tá? Cidades grandes, betão e correria, onde o relógio nunca quer parar. Tu no silêncio que a maré trazia, com o horizonte preso no olhar. Mapas riscados, dedos no ecrã, a promessa de um amanhã eu vou. O café frio na minha manhã e o sol que aí ainda não acordou. Disseram que o sal ia corroer o laço, que a distância era um muro de aço. Mas quem conhece a força da corrente sabe que o peito sobrevive ao continente. Entre o asfalto e a areia branca, o nosso amor não se cansa nem estanca. Foram baixos de abismo e altos de céu. Navegamos o medo que o tempo teceu. Minha raiz no chão, teu porto no mar. Vencemos as ondas só para nos encontrar. Lembras-te do dia em que o voo atrasou e o medo de a ponte se quebrar? Cada conquista que o mundo negou, nós fomos juntos
de longe buscar. Não foi sorte, foi teimosia pura de quem faz da saudade uma armadura. Trocamos a falta pela construção, fizemos da ilha a nossa extensão. Lá fora o oceano tenta separar, cá dentro o GPS só sabe indicar que a milha é pequena, que o fuso é detalhe, quando a alma não deixa que o resto nos fale. Entre o asfalto e a areia branca, o nosso amor não se cansa nem estanca. Foram baixos de abismo e altos de céu, navegamos o medo que o tempo teceu. Minha raiz no chão, teu porto no mar, vencemos as ondas, já estamos no lugar. Continente e ilha, um só coração na mesma trilha. O mar agora é só paisagem,